Eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Amigo, amiga, irmão, irmãs, todos vocês que vão ouvir essa mensagem. Quero falar sobre um assunto muito importante. Quero falar sobre profeta. Profeta de Deus e o profeta do diabo. Ou seja, o verdadeiro profeta e o falso profeta. Porque o inimigo da nossa alma, o propósito dele é causar confusão, é causar dúvida e também atrapalhar, fazer tropeçar as pessoas que querem conhecer Jesus, que querem conhecer Deus, que querem conhecer a palavra de Deus, que está compilada na Bíblia Sagrada. Porque a palavra Bíblia quer dizer livros. Então a Bíblia ela é composta de vários livros. E nesses livros Deus se faz presente. Nesses livros Deus revela a sua presença, Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua palavra, tanto na criação do universo, na criação da terra, na criação do ser humano e na criação de um povo que tem o seu nome. Então é muito importante nós entendermos isso. Então a Bíblia são as escrituras sagradas, homens escolhidos por Deus registraram as palavras de Deus, registraram as revelações de Deus e elas chegaram até os nossos dias e através da história de Deus na vida dessas pessoas nós passamos a conhecer Deus. Amém? Então Deus vai se revelando aos primeiros seres humanos, às primeiras nações humanas, porque Deus tem um propósito. E esse propósito é de trazer o ser humano de volta para Ele. Como você pode ver lá no livro de Gênesis, quando o homem, por ter pecado, o homem e a mulher, por ter pecado contra Deus, por ter se rebeliado contra Deus, desobedecido os mandamentos de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos da presença de Deus. E receberam o vaticínio pelo seu pecado, o castigo pelos seus pecados. Eles receberam a maldição da morte. E foram expulsos do jardim do Éden, aonde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também aonde estava a árvore da vida. E para que o homem, nessa situação pecaminosa, não estendesse a sua mão e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, então Deus os expulsou, os lançou para fora, para dar a oportunidade ao homem para que ele pudesse ser restaurado. Porque o homem não poderia, de maneira nenhuma, perpetuar essa sua condição pecaminosa participando da árvore da vida. Então foi um ato de amor e de misericórdia, Deus expulsá-los, botá-los para fora. E depois o Senhor escondeu esse lugar, mas agora o Senhor, com seu plano já com Adão, Deus já revelou a Adão e a Eva o plano que ele tinha de restaurar o ser humano novamente. E assim, desde Adão e Eva, Deus vem realizando o seu plano, que culminou com a vida do seu filho,
Quando Jesus Cristo veio, então ele realizou por completo, definitivamente, esta grande salvação, nos libertando do poder do pecado e do poder de Satanás, do poder das trevas, e nos trouxe para a luz. E para isso Deus usa profetas. Deus escolhe homens, profetas e profetiza. Mas muito mais profetas. E Deus usa então profetas e chama esses homens, capacita esses homens espiritualmente e os envia para que eles levem a mensagem ao seu povo. Para que eles levem a palavra de Deus, a vontade de Deus, até os ouvidos dos seres humanos. Principalmente daqueles que ele escolheu para fazer parte do seu povo. Então os profetas são usados por Deus. Então eu quero começar aqui, irmãos, a nossa palavra indo direto ao assunto. Eu quero ler Números capítulo 12, quando Deus repreende Arão e Miriam, porque eles questionaram a vida de Moisés. Moisés havia se casado com uma mulher cusita, e Miriam achou errado, não sei o motivo, Moisés não informa o motivo, mas segundo ele, o motivo só foi esse, que ele se casou com uma mulher cusita, e ela então questionou o chamado de Moisés, questionou a escolha de Deus, questionou Moisés como seu profeta. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cusita. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ou seja, eles estavam questionando o chamado profético de Moisés. Eles estavam chamando o chamado profético do servo do Senhor. E Deus ouviu o que eles falaram. Deus ouviu. E Deus não gostou disso. E a Bíblia diz que Moisés era um varão manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vocês três saem à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Olha o que Deus disse para eles. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E ele de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés? Olha o que o Senhor disse aqui no versículo 6 do capítulo 12 de Números. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, em sonhos falarei com ele. Então, amado, quando Deus tiver um profeta no meio do seu povo, quando Deus escolher alguém para ser profeta, pode ter certeza.
Deus vai se fazer conhecer a essa pessoa através de visões ou através de um sonho. Deus fez assim comigo. Deus me deu um sonho e depois me mostrou visões, mostrando a minha chamada. A minha chamada para ser o seu mensageiro, para ser o seu servo, para transmitir a sua palavra. Então Deus, Ele chama na hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser. E nós não devemos questionar a chamada do outro. Porque, meu amado, cada um de nós dará conta da sua vida diante de Deus. E eles deveriam primeiro ter conversado com Moisés, para saber o porquê. Mas eles não, eles se acharam no direito de questionar o chamado de Moisés. Olha o que eles disseram. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés e não por nós, quer dizer. Porventura, Deus só fala com Moisés, Ele não fala conosco também? Então, quer dizer, olha, se Deus não falou nada conosco sobre o caso de Moisés, é porque Moisés está errado. Irmãos, não é assim. Deus, Ele não deve nada a mim, nada a ninguém. Deus só vai falar aquilo que Ele tem que falar. Amém, irmãos? Se você é um profeta de Deus, então Deus vai falar com você. Amém, amado? Tome muito cuidado. Tem muita gente aí que se diz profeta de Deus e não é profeta de Deus. Se intitula profeta de Deus. Porque talvez o nome profeta te dá fama. O nome profeta projeta você dentro da igreja. O nome profeta te dá um status espiritual dentro da comunidade, dentro da igreja que você congrega, dentro até da igreja brasileira. Enfim, você vai ter uma projeção. E muitos, por causa dessa projeção, dessa fama, se intitulam profetas. Talvez você pode ser até um profeta, mas muitos acabam até ultrapassando a palavra do Senhor, sendo que Deus não mandou aquela pessoa profetizar, mas ele vai e profetiza. Olha o que Deus fala aqui, através de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18. Com o profeta, amado, que faz uma presunção. Ele presume. Ele imagina na sua cabeça, tem um pensamento na sua mente, tem um pensamento na sua cabeça, e ele então interpreta esse pensamento, esse desejo dele, como se fosse a palavra de Deus, e muitas vezes profetiza. Olha o que diz aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, no versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou de que ele fala em nome de outro Deus, o tal profeta morrerá. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então é verdade, amado. Se um profeta profetiza algo, e aquilo que ele profetizou não se cumpriu, a gente vê muitos profetas, muitos irmãos e irmãs, servos de Deus, serva de Deus, eu acredito, mas que estão nas redes sociais se postando como profeta, e estão profetizando, e as suas profecias não estão se cumprindo. Então, esses profetas, essas profetizas,
que têm profetizado nas redes sociais e que as suas profecias não têm se cumprido, irmãos, é porque Deus não usou a boca desses profetas e dessas profetisas. É o que diz o texto. Ele falou com soberba. Tem gente que acha que é um profeta e se acha no poder, na autoridade de falar algo em nome do Senhor, sem que o Senhor tenha mandado ele falar. Olha o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, Deus falando como você pode conhecer um profeta verdadeiro e um falso profeta. Profeta falso, irmãos, é aquele que profetiza e aquilo que ele profetizou não se cumpre. Então, o que o Senhor diz? Não tenha temor desse profeta, ou seja, não tenha medo. Ah, irmão, não pode falar com ele profeta. Irmão, se ele profetizou e o que ele profetizou não se cumpriu, não é verdade, então não se preocupe, não tenha medo não. Você pode sim falar. Você pode reclamar sim, falar não. Porque quantas pessoas seguem as profecias dessas pessoas e naufragam na fé, caem na fé, morrem na fé. Ouvindo esses profetas, e esses profetas, irmãos, só causam confusão. Esses profetas e essas profetizas só causam confusão, só causam dúvida no coração das pessoas que estão chegando até o Evangelho. Por isso, quero convidar vocês para ler aqui em Jeremias, capítulo 23. A partir do versículo 16, olha o que o Senhor fala através de Jeremias aos falsos profetas. Assim diz o Senhor: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-os vaidade e falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Ou seja, os profetas estão profetizando vaidade para os vaidosos, mas as profecias deles não saíram da boca do Senhor. Olha o que o Senhor fala no versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Olha, irmãos, Então, esses profetas das redes sociais, eles não profetizaram pela boca do Senhor. Eles não ouviram essas profecias da boca do Senhor. Eles não são profetas de Deus, nem profetizas de Deus. Porque o que eles profetizaram não se cumpriu. Porque não era verdade. Amém, amados? Amado, olha, a conversa está boa, o estudo está bom, mas eu quero terminar essa primeira parte e vamos para a segunda parte. Não perca, assistam a segunda parte. Isso é muito importante. Vai te ajudar e te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar sobre o espírito de mentira que fala na boca dos profetas. Tem muitos profetas e profetisas que estão falando pelo espírito da mentira. E Deus permite. Quando Deus vê que tem crente, servos, servas, homens ou mulheres que se dizem de Deus, mas não têm o temor de Deus, não conhecem a palavra de Deus, abrem a boca para profetizar, amado, sem que Deus tenha mandado ele profetizar. Então Deus permite que o espírito da mentira profetize e usem as suas bocas. Nós vamos ler lá em 1 Reis, no capítulo 22. Amém, amado? Nós vamos ler no capítulo 22 de 1 Reis. Capítulo 22. Eu quero que os irmãos gravem isso nos seus corações. E nós vamos estar lendo e falando sobre esses profetas. Eram 400 profetas. E esse espírito de mentira, permitido pelo Senhor, falou na boca de 400 profetas. Esse mesmo espírito de mentira
ele continua falando na boca de muitos falsos profetas. Então, na segunda parte, nós vamos entrar nessa parte muito importante. E você vai conhecer e ter um entendimento de que quando um falso profeta está falando e quando um verdadeiro profeta está falando. Deus te abençoe, meu amado. Então, nos ajude. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e nos ajude a levar essa palavra ao maior número de pessoas. E aguarde a segunda parte. Vai ser muito forte, vai ser abençoadora. Deus te abençoe, amado. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.